Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mais uma vez, nos dando a oportunidade de estarmos aqui na casa dele para adorar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Antes de você sentar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4. O versículo 6 e 7. João, capítulo de número 4. Eu pediria, irmão Kennedy, líder dos jovens, faz favor, auxilia os nossos jovens aqui, fazendo favor. Isso, para a glória de Deus, todos nós. Obrigado, Vitinho, Deus continue te abençoando, né? Para que nós possamos todos ler, né? E eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. João, capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7, onde a palavra diz: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Amém, irmãos? Podemos assentar. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, esse Deus poderoso, glorioso. Irmãos, meditando, esses dias, nesta palavra, na segunda, a partir de segunda-feira, comecei a meditar nesta palavra, e foi uma palavra, irmãos, que realmente assim, ela mexe, com o nosso coração, com o nosso íntimo. Ele tem essa mensagem, essa palavra, ela traz algo de muito especial para nós. Nós já ouvimos muitas pregações, eu mesmo já preguei várias vezes esta mesma passagem, pastor Marco Antônio, mas sempre que nós lemos a palavra, nós vamos aprendendo algo novo, Nós vamos sempre aprendendo e relembrando também, porque é muito importante, irmãos, quando nós aprendemos a palavra de Deus, de sabermos que nós não sabemos tudo, e que nós vamos aprendendo cada dia um pouquinho mais, aprendendo um com o outro, aprendendo na leitura da palavra, aprendendo, vendo estudos, ensinos. Isso tudo traz conhecimento, E a introdução, irmãos, dessa palavra diz assim: no encontro de Jesus com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, encontramos uma poderosa ilustração da busca humana pela verdadeira satisfação espiritual. Jesus, ao oferecer água viva, revela que a fonte da vida não se encontra nas coisas passageiras deste mundo, mas nele. Este simples estudo nos convida a uma reflexão sobre nossa própria jornada em direção a essa fonte. Ao considerarmos o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, veremos como ele se utiliza de situações cotidianas para nos ensinar sobre a satisfação que só ele, Jesus Cristo, pode proporcionar. Então, quando nós olhamos aqui para esta passagem, nós vamos ver desde o versículo de número 1 até o versículo de número 29, nós vamos ver aqui falando justamente sobre a história desta mulher, e desse encontro, e o porquê o Senhor Jesus encontrou com esta mulher. Então aqui diz que o Senhor Jesus, ele estava indo à cidade de Samaria, a uma cidade chamada Sicar. E
junto ali à herdade de Jacó, onde Jacó havia dado, né, ali ao seu filho José, estava uma fonte. E Jesus, naquele momento, ele cansado do caminho, né, cansado da jornada, ele assentou-se ali perante aquela fonte. E de repente veio ali aquela mulher, como nós lemos no verso de número 7. Aquela mulher samaritana. Ela veio para tirar água. E enquanto ela estava ali, ela chegou, o Senhor Jesus, ele pediu para ela água. Dá-me de beber. Então aquela mulher, ela, no versículo aí número 9, nós vemos que ela já começou a indagar, né, a Jesus. Olha, como eu sou mulher e ainda sou samaritana. E como, né, está escrito aqui, os judeus, eles não tinham, né, comunhão com os samaritanos. E um homem parar uma mulher diante daquela situação também era inconcebível naquele momento, naquela convivência ao qual eles estavam. Então, naquele momento, isso não era apropriado. Mas aquela mulher indagou Jesus. Mas Jesus, o que ele fez? Ele de bate-pronto respondeu para ela. O Senhor Jesus, ele dá a resposta: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te dará água viva. Então o Senhor Jesus, ele já vem aqui com uma resposta de maneira positiva para aquela mulher. Porque o Senhor Jesus, irmãos, ele conhece todas as coisas, ele conhecia todas as coisas. E a partir do momento em que ele conversou com aquela mulher, ele já entendeu qual era a situação daquela mulher. Ele não precisou que uma pessoa chegasse até ele e dissesse: olha, esta mulher, ela está atribulada, esta mulher, ela está passando por dificuldade, esta mulher, ela tem dificuldade de convivência, esta mulher, ela está à margem da sociedade, pelos tipos de casamento ao qual ela já passou, e ao qual casamento ela agora está passando. Então o Senhor Jesus não precisou de nada disso. O Senhor Jesus, ele já conhece, ele sabe a necessidade daquela mulher. Então ele já traz para ela o quê? Olha, se você conhecesse quem está falando com você, você própria pediria da água da vida, para a glória do nome santo do Senhor. Então eu coloquei assim, o primeiro ponto, a necessidade da água. Como foi falado aqui, né, nos Salmos de número 42, né, uma seca espiritual. Assim como a terra seca, ela clama por água, nossa alma anseia por algo que traga verdadeiro descanso e renovação. Há muitas pessoas que buscam satisfazerem esse vazio com prazeres momentâneos, mas que apenas levam à frustração. E é isso, irmãos, infelizmente, nós, como seres humanos, como homens falhos que somos, muitas vezes nós buscamos satisfação em coisas momentâneas, em coisas passageiras, em coisas, irmãos, que não vão nos levar a lugar nenhum. Mas a nossa mente e o nosso coração, ele é enganoso. E muitas vezes, irmãos, a nossa mente, ela nos leva a pensar, ou a colocar pensamentos, né, em nossa mente, que não vêm de Deus, e que nos leva somente onde? A frustração. Muitas vezes nós nos encontramos frustrados, sim, com situações. Quantos de nós aqui já passamos por situações adversas? E às vezes nós falamos assim: nossa, mas isso é tão banal. Mas infelizmente a mente do homem, ela é enganosa. E nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes nós temos essa necessidade de ansiar, né, algo para a nossa alma, que nos satisfaça. E às vezes o nosso pensamento, ele nos leva para as coisas desta terra.
E na verdade, a única coisa que pode saciar a nossa sede, ou melhor dizendo, o único que pode saciar a nossa sede, se chama Jesus. É Jesus Cristo que pode saciar essa sede. É Jesus Cristo que pode regar essa terra seca. É Jesus Cristo que pode colocar água e fazer jorrar água nessa terra seca. E muitas vezes a nossa mente, ela vagueia de um lado para o outro e nos traz a decepção. Nos leva à decepção. Aquela mulher, ela estava naquele poço, no poço de Jacó. A mulher samaritana, irmãos, ela carrega, um peso de sua história. Foi o que eu falei e que nós vemos através da palavra. Que aquela mulher, ela tem uma história a ser contada. E esta história, ela não traz o quê? Satisfação para ela. Ela não é uma pessoa feliz. Talvez algumas pessoas a tenham como feliz, outras a tenham como uma pessoa totalmente infeliz e que só vive chorando, só vive chateada, magoada. O poço aqui, irmãos, ele representa o quê? A busca da sobrevivência ou por sobrevivência. Então, essa busca, ela faz com que nós possamos jogar ali um cântaro e tentar trazer água. Mas, irmãos, este poço, ele pode demonstrar algo para nós que está errado em nossas vidas. Então, o poço representa tanto a busca por sobrevivência, quanto uma busca por significado. Por que eu estou aqui? Por que eu sou assim? Por que eu passo por situações adversas que muitas pessoas às vezes não passam? Por que situações tão pequenas me fazem ficar chateado? Por que situações tão pequenas me fazem chorar? Por que situações tão pequenas muitas vezes faz com que eu venha indagar até a minha própria salvação? O poço significa muitas vezes isso. A busca, irmãos, pela cura de algo que está em nossa mente e que precisa ser curado. E precisa ser sarado. E só seremos curados se nós estivermos na fonte correta, na fonte certa. Jesus, ele se aproxima então daquela mulher, exatamente no momento, irmãos, da necessidade daquela mulher, mostrando que ele é a verdadeira resposta para todas as nossas ansiedades. Jesus, ele se aproxima então e ele mostra isso para aquela mulher. E qual foi a proposta de Jesus? Ele disse, a água que ele ofereceu, a água que eu lhe der. Esta água faz o quê? Ela te dá vida. Então aqui esse símbolo, dessa água é de relacionamento profundo e transformador, irmãos. Não era apenas uma água que daria ou saciaria aquela sede momentânea, não. Mas era algo, irmãos, que era profundo. É algo que a transformaria, que traria sobre ela uma transformação, que ia além daquele momento ou daquela satisfação momentânea, mas era algo, irmãos, eterno. O que Jesus nos apresenta e que ele apresentou para aquela mulher naquele momento era algo eterno, água viva. Aleluia. Então a água, olha só, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. E aqui mostra para nós que nós precisamos também ir até a essa fonte. Por isso, irmãos, que Deus colocou em meu coração, encontrando-se com a fonte da vida. Eu estava, irmãos, olhando na Bíblia Sagrada, Pastor Marco Antônio, qual que é o título dessa Bíblia que você está com ela mesmo? Eu estava vendo um estudo, um sermão que tem pronto ali da Bíblia do pregador pentecostal, e tem esse título. E quando eu estava lendo a Bíblia, esse título falou muito ao meu coração. Então, se você ver aí, você vai ver esse título nessa Bíblia. E na hora que eu estava passando ali, eu olhei esse título e esse título entrou direto, como uma faca dentro do meu coração. Por quê? Na segunda-feira, irmãos, eu passei um dia muito difícil. Muito difícil. E quando foi à noite que eu estava meditando na palavra, que eu encontrei esta palavra, irmãos, ela veio como uma espada dentro do meu peito. E me mostrou, irmãos, aqui, quando eu comecei a ler, João capítulo 4, que o Senhor Jesus, irmãos, ele não acusou aquela mulher. Lá na frente, ele até diz o que estava acontecendo com ela. Mas ele não apontou o dedo para ela, falando para ela assim, você está aqui porque você é como se fosse uma prostituta. Você age como tal. Você é uma mulher que tem o 5º marido. E olha, e esse que está com você também não é seu. Mas Jesus, ele não acusa. Ele pura e simplesmente diz a ela o porquê da dor dela. O porquê do sofrimento dela. O porquê do sentimento que ela estava. E eu refletindo naquilo que tinha acontecido comigo naquele dia, eu falei, meu Deus, como Deus é lindo. E Deus, ele é diferente de nós, do homem. O homem acusa. Está vendo? Por que você é assim? Você tem que ser diferente. Você não pode pensar do jeito que você pensa. O homem, ele acusa. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele mostra que nós estamos errados, e ele mostra com carinho, com amor, sem apontar o dedo para nós. Sem apontar e falar assim, olha, você está passando por isso, porque você fez isso, isso e isso. Porque você não tem educação. Ou porque você não tem moral. Jesus não apontou isso para ela. Não. Olha, você se abate por tão pouco. Você é uma pessoa que tem que ser forte. Mas todos nós estamos sujeitos a enfermidades. Ou não? E enfermidades na alma, enfermidades mentais, infelizmente. E às vezes, irmãos, nós somos pegos com isso. Somos sim. Só que Jesus, irmãos, ele não vai te acusar. Jesus, ele vai te mostrar o caminho e vai dizer, olha, eu sou aquilo que você precisa. Eu sou a água que você precisa. Eu sou a fonte que você precisa. Se você está enfermo, venha e beba e seja curado. É isso que eu vejo, irmãos, através dessa palavra. Então aqui nós vemos, irmãos, um diálogo de Jesus com esta mulher, que transforma a vida dela. E que transforma a vida de qualquer um. O Senhor Jesus, irmãos, ele chega já perto daquela mulher, como nós vimos aqui, no versículo de número 7, quebrando barreiras.
quebrando aqui qualquer tipo de obstáculos. Ele faz aqui o que? Ele tem uma conversa com aquela mulher. Eles são do quê? De diferentes culturas, de diferente gênero. Mas o Senhor Jesus, ele veio para quebrar paradigmas, irmãos. Enquanto nós, homens, apontamos o dedo, o Senhor Jesus, ele diz assim: drogado, você está aí, mas eu posso te limpar, eu posso te livrar das drogas. Ei, imundo, eu posso fazer com que você fique limpo. Ele diz isso para nós, através da palavra de Deus. Aleluia. Então o amor de Jesus, ele não conhece limites. O amor de Jesus, irmãos, ele ultrapassa qualquer limite que seja imposto pelo homem. O homem diz: a depressão não tem cura. Jesus diz: eu tenho a cura. Eu sou a cura. Tudo que o homem fala não é limite para Jesus. Jesus, ele vai além desses limites. Então o Senhor Jesus, ele busca a alma sedenta, independentemente da sua origem, do seu passado, do seu problema, da sua dificuldade. Então, para Jesus, irmãos, quando nós olhamos aqui para esse texto, quando nós olhamos para esta passagem, nós vemos isso. Que para Jesus, para uma alma sedenta, para aquele que quer e que está buscando algo, irmãos, aleluia, independente do que está passando, Jesus é a solução. Esses dias eu ouvi um grande pregador dizendo assim: olha, tem pregador que fala que Jesus, ele resolve todos os problemas, e ele diz assim: é mentira. Então hoje eu digo para você, como pastor desta igreja, Jesus tem poder para resolver todos os problemas da tua vida. Ele tem. É só nós nos colocarmos na presença dele. É só nós nos demonstrarmos que temos sede dele, sede da presença dele, sede de ficarmos libertos dos nossos pensamentos, sede de ficarmos curados das nossas enfermidades, sede de ficarmos livres dos vícios, sede de viver uma vida reta na presença do Todo-Poderoso. Então não há limites para Jesus operar na nossa vida, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Revelação do coração, que traz esse diálogo. Olha só, Jesus, ele revela uma verdade sobre a vida daquela mulher. Quando nós vamos lá no versículo de número 17 e 18, diz assim, olha só: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Qual foi a resposta de Jesus? Disse bem: não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Então aqui nós vemos isso. Então o Senhor Jesus, ele mostra que ele conhece as queixas daquela mulher. E ele mostra para mim e para você hoje, através desta palavra, que ele conhece a sua queixa, que ele conhece a sua dificuldade, que ele conhece os seus passos, que ele conhece as suas dúvidas, que ele conhece os seus anseios, que ele conhece a tua vontade, que ele sabe onde você quer chegar, aleluia. Ele conhece tudo isso. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus chegou àquela mulher. Ninguém precisou falar nada para ela, mas o Senhor Jesus revelou isso a ela. Então isso ilustra
como um encontro com Cristo nos confronta, mas também nos cura. Jesus confrontou ela de uma certa maneira. Não confrontou? Onde ele disse a ela que estava acontecendo com ela. Mas ao mesmo tempo, isso trouxe cura para aquela mulher. Aleluia. E se você precisa de cura, eu quero dizer para você, Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que transforma as nossas vidas, aleluia. E como eu disse aqui no início, nós vamos todos os dias aprendendo um pouquinho, nós vamos todos os dias nos aperfeiçoando um pouquinho, porque somos homens, temos pensamento, temos coração, temos a nossa vida no nosso dia a dia, mas o Senhor é aquele que nos confronta com a palavra, mas também nos cura, aleluia, através da mesma palavra que nos confronta, aleluia, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Vamos lá, a aceitação de Cristo. Então, ao reconhecer as suas necessidades e se abrir para a possibilidade de mudança, a mulher samaritana, ela inicia a sua jornada de fé, evidenciando a importância de um diálogo sincero com Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? É nós chegarmos diante de Deus, você e Deus. Você pode fechar a porta do quarto e ficar sozinho no secreto com Ele. Como você pode sair, caminhar e falar em secreto com Ele. Como você pode vir para a igreja mais cedo, antes de começar o culto, e você pode chegar aqui e falar com Deus. Você pode apresentar a Ele as suas dificuldades, mas também você pode estar tão ferido, e chegar aqui por simplesmente sentar e se derramar em lágrimas na presença dele. Ele vai conhecer o seu sofrimento, ele vai conhecer a sua angústia, ele vai conhecer verdadeiramente o problema e onde está a tua dor. Então, meu irmão, Jesus, ele conhece e ele sabe da necessidade. E um diálogo com Deus aqui, igual demonstra esta palavra, fez toda a diferença na vida daquela mulher. Não foi pura e simplesmente, irmãos, uma conversa qualquer, mas foi uma cura na alma que aquela mulher precisava. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós estamos como aquela mulher, precisando ir até ao poço, para buscar a água, para saciar a nossa sede. O encontro pessoal com Jesus. O versículo de número 15 diz, a mulher, disse a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Então aquela mulher, irmãos, ela estava olhando algo temporal, algo físico, material. Mas o que o Senhor Jesus estava apresentando àquela mulher, era algo que? Atemporal. Era algo para a eternidade. E é assim que Jesus, ele faz. Ele nos apresenta algo atemporal, a vida eterna. Foi isso que Jesus apresentou para mim e para você, através do Espírito Santo. E nós cremos, assim como aquela mulher também creu. Então, cada um de nós devemos ali considerar
a nossa sede espiritual. O desejo por algo mais profundo. Um simples encontro com Deus. Um simples encontro com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, irmãos, Ele é a água que supre todas as nossas necessidades. Então, se nós queremos ter uma vida transformada, nós podemos ir até esta água e ter este encontro, irmãos, um simples encontro com Deus. Lembra que eu comentei que a Bruna, ela disse num encontro dos meninos sobre a questão de que algo já está preparado e só falta nós entrarmos sob e tomar posse? Está preparado para nós. As bênçãos de Deus, irmãos, elas estão todas, né, nas mãos de Deus para nós. Eu não vou aqui pregar, né, referente, olha, você vai receber carros, você vai receber casa, você vai ter um bom salário, você vai isso. Não. Eu quero falar para você de algo espiritual. Tudo está preparado para mim e para você. Basta nós tomarmos posse. O que eu quero? Eu quero ter uma casa boa? Lógico, eu também quero. Eu quero ter um carro bom? Lógico, eu também quero. Quero ter um bom salário? Lógico, eu também quero. Mas isso não pode, irmãos, suprir as nossas necessidades, porque essas coisas só vão cobrir as nossas necessidades terrenas. Aquilo que eu e você precisamos é algo que vem de cima. É aquilo que está preparado na glória para mim e para você. E como eu disse, irmãos, muitas vezes a nossa mente nos leva às coisas da terra. E coisas muitas vezes simples. Mas como homens que temos sentimentos. Então por isso que nós precisamos, irmãos, ter essa intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, irmãos, mesmo que por um momento a nossa mente tenta nos levar para o vacilo, o Espírito Santo é aquele que fala para nós: não é por aí que eu quero você. É por outro caminho, para a glória de Deus. Então a importância da ousadia. Nós temos que ser ousados ao buscar a água viva. Como aquela mulher samaritana, ela pediu para Jesus. Porque ela se aproximou de Jesus. Apesar do seu passado, apesar da sua vida, ao qual ela estava vivendo naquele momento. Apesar da sua angústia. Porém, ela quis tomar daquela água. Ela quis beber daquela água. Então nós precisamos ter essa ousadia. Então a sinceridade pela busca traz mudança em nossas vidas. Amém? E essas mudanças, irmãos, elas são o quê? Elas são cruciais para saciar a nossa alma. Porque é isso que nós precisamos, saciar a nossa alma. Aleluia, para a glória de Deus. E quando nós olhamos para o verso de número 29, nós vemos que aquela mulher, ela sai de onde ela está, a partir do momento em que chegam os discípulos de Jesus, e ela, irmãos, ela sai dali e ela vai até a sua cidade. E diz aqui no versículo 29 assim, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura
não é este o Cristo? Então aqui nós vemos um testemunho que flui. Porque, irmãos, olha só, ao experimentar da água da vida, aquela mulher, ela foi chamada a compartilhar o que havia acontecido com ela. A transformação que teve aquela mulher através do diálogo. Amém? Então, olha só como nós vemos isso. Nós vemos então aqui na palavra do Senhor, meninos, nós vemos aqui através da palavra do Senhor a transformação daquela mulher. Então, assim como aquela mulher, ela voltou à cidade para testemunhar, eu e você, nós podemos ser usados por Deus para testemunhar sobre aquilo que Deus fez e faz na nossa vida. E uma coisa que eu quero dizer para você, às vezes, irmãos, o seu testemunho vai falar mais alto do que 1000 palavras que você falar. Muitas vezes, irmãos, eu estou aqui falando, mas o meu testemunho vai falar mais alto para as pessoas que estão à minha volta do que as minhas palavras. Amém, irmãos? Então nós precisamos ver isso, que o nosso testemunho, ele conta a nossa história. O meu testemunho conta a minha história, irmãos. Os meninos que trabalham comigo ali na firma, eu não preciso falar para eles que na quarta-feira tem culto de ensino aqui. Eles não vieram até hoje aqui. Mas eu sei que tem alguns que já ouviram as palavras que a gente fala aqui. Como eu sei também que toda quarta-feira eles me lembram. Hoje é dia de culto de ensino. Então, o testemunho meu e seu, ele fala mais alto. Ele provoca as pessoas. Amém, irmãos? Então, nós temos que ser, ou ter um testemunho que flui para a glória de Deus. E mostrar para as pessoas, irmãos, que nós temos a vida transformada. Nós sabemos, como eu disse no começo, nós somos homens. Muitas vezes nós podemos até errar. Mas como eu vi aqui no domingo, o irmão João, o evangelista João, ele pegando o microfone e dizendo: olha, se eu fiz algo contra alguém, que me perdoe. Eu não me lembro, mas se eu fiz, me perdoe. Então muitas vezes, irmãos, nós, com as nossas atitudes, com o jeito de nós falarmos, às vezes nós machucamos alguém que está do nosso lado. Mas que nós venhamos aprender a pedir perdão. A promessa então, irmãos, de Jesus, né? A verdadeira água da vida, ela gera em nós avivamento que nos levará à vida eterna. E que nos capacita a viver hoje, nesse mundo, como filhos amados do Pai. Você, eu, nós somos filhos amados do Pai. E sabe como eu sei disso e como você também sabe disso? É você estar aqui, ouvindo a palavra de Deus. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus, ele tocou no seu coração e fez com que você estivesse aqui. Sabe o que significa isso? Amor do Pai por você. O amor de Deus por você. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós precisamos fazer o que então? Adorá-lo. E nada mais do que isso. Glorificar a este Deus Todo-Poderoso. Porque nesse diálogo da mulher aqui, ela começa a indagar a Jesus, dizendo: olha, uns falam que tem que adorar a Deus aqui no monte, ou outro fala que tem que ser ali, agora o Senhor está falando que é lá em Jerusalém. Olha só o que Jesus diz. Jesus diz para aquela mulher: mulher, crê-me que a hora vem
em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha só, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Então o que nós precisamos fazer? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, quando nós buscamos Jesus, irmãos, a natureza dele frutifica em nós. As vitórias que recebemos, elas fluem diretamente para aqueles que nos cercam. Ou não? Sim. As vitórias que nós temos, irmãos, ela atinge o nosso cônjuge, para a glória de Deus, porque nós estamos adorando, porque nós estamos louvando, e quando nós estamos louvando, os nossos filhos são atingidos, os nossos pais são alcançados, os nossos amigos são alcançados, os nossos colegas de trabalho são alcançados, porque vem em nós a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então que nós, irmãos, possamos sempre adorar a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a nossa alegria, a minha alegria, irmãos, aleluia, ela não pode ser comparada com as coisas aqui da terra, mas a minha alegria, ela tem que ser incomparável, porque não é uma alegria das coisas da terra, mas é a alegria da presença de Deus nas nossas vidas, aleluia. Esta é a verdadeira alegria que nós precisamos ter, para a glória de Deus. Essa é o que? A satisfação que transcende todas as situações da nossa vida. Amém, irmãos? Então a alegria do crente é adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, aleluia, para a glória do nome santo do Senhor, nós ficamos felizes, nós ficamos alegres. Quantas pessoas, irmão, já entraram dentro da casa de Deus com dores, e quando adoraram, quando louvaram ao Senhor, saíram daqui felizes, alegres, regozijantes na presença do Senhor, para a glória de Deus. Aí você pergunta para ela, mas e a dor? A dor está aqui ainda me incomodando, mas eu tive lá adorando a Deus, e foi um culto que eu pude louvar ao Senhor, que eu pude engrandecer ao nome santo do Senhor, aleluia, porque eu não fui lá só para ser curado, mas eu fui lá para adorar, aleluia, eu fui lá para louvar ao meu Deus, aleluia. Aquela mulher foi para pedir algo para Jesus? Aquela mulher foi até ali e ela pediu algo para Jesus? Não. Mas Jesus ofereceu-se a ela. Jesus, irmãos, ele se oferece a nós. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, nós não precisamos sair da nossa casa doente para buscar somente a cura, mas que nós saiamos do nosso lar e venhamos para cá doentes para adorar a Deus, para louvar ao Senhor, aleluia. Lembra daquela mulher encurvada? Aquela mulher, ela foi ao templo adorar a Deus. Ela não foi ali para tocar em Jesus para receber a cura. Não é isso? O que aconteceu, Raiane, com aquela mulher? Jesus chamou ela. Jesus, irmãos, chamou ela e deu o que ela precisava. Sede liberta,
desta opressão, aleluia. E depois, como eu preguei aqui recentemente, depois, e está escrito na palavra, depois Jesus tocou nela, mas primeiro veio a palavra de libertação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro veio a palavra que liberta, a palavra que joga por terra tudo aquilo que não presta. Primeiro veio a palavra que trouxe liberdade para quem estava cativa, aleluia. E depois Jesus tocou naquela mulher, para a glória de Deus, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A missão da igreja, como canal de água viva. Eu e você somos canal de água viva. Aquela mulher, ela foi um canal de água viva. Olha, vem ver o homem. É mais ou menos a mesma coisa eu e você sair pelas ruas hoje e dizer, vem conhecer Jesus, aleluia. É a mesma coisa. Aquela mulher, ela foi um canal de água viva naquele lugar. Aleluia, para a glória de Deus. Então a missão da igreja é transmitir este amor fraterno, este amor fraternal, aleluia, este amor que traz vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A missão da igreja é a urgência de levarmos a palavra de Deus, muitas vezes sem palavras, para as pessoas que estão necessitadas, aleluia, louvado seja o Senhor. Então, assim como Jesus, ele teve um encontro especial com a mulher samaritana, cada pessoa ao nosso redor precisa encontrar a sua, ou a fonte da vida, que é Jesus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, que nós, irmãos, possamos nesta palavra tirar esses ensinamentos gloriosos para nós e sabermos, irmãos, que nós não precisamos somente da nossa cura física, mas nós precisamos da nossa cura espiritual. Que nós precisamos entender que o que Jesus fornece ou oferece a nós é algo que vai nos levar para a eternidade. Amém, irmãos? Então, para concluir, eu coloquei assim: o encontro com a fonte da vida transformou o nosso coração e renovaram as nossas esperanças. Ou não foi assim? O meu encontro com a fonte da vida trouxe isso para mim, né? Apesar de ser falho. Assim como a mulher samaritana, ao se encontrar com Jesus, nós somos chamados a considerar a nossa sede e a abrir o nosso coração para Jesus e testemunhar as maravilhas que nós experimentamos. Vamos, portanto, em busca da água da vida, que é Jesus, e levá-la aos que ainda estão à procura, pois somente Jesus pode satisfazer, aleluia, a verdadeira sede da alma. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Aleluia. Esta palavra, irmãos, ela falou muito, muito forte comigo. E nós precisamos saber que Jesus é a fonte da nossa alegria. Jesus é a fonte da nossa libertação. Por isso, irmãos, eu preciso da cura. Eu preciso ser curado. E eu acredito que muitos aqui precisam ser curados. Porque há situações que ainda nos prendem. Há situações que ainda chamam a nossa atenção e que nos deixam tristes. E isso tudo, irmãos, precisa cair por terra. Porque não são as coisas
passageiras. São as coisas eternas que são mais importantes para nós. É aquilo que Jesus tem preparado para cada um de nós. Eu vou vos preparar lugar. E este lugar, irmãos, que está preparado para mim e para você, nós só vamos conseguir entrar lá se nós realmente estivermos curados espiritualmente. Amém, irmãos? Eu gostaria, nesta oportunidade, eu não vou orar. Assim como eu, nesta semana, teve um ataque da mente, tentando colocar para baixo. Irmãos, eu passei por uma depressão. Ansiedade terrível. E algumas coisas, irmãos, que me levaram a isso, principalmente, é a rejeição. Infelizmente, de vez em quando vem na minha mente a respeito da rejeição, de eu ser uma pessoa rejeitada. E isso, irmãos, me machuca muito quando eu percebo que eu sou rejeitado. E eu posso até não estar sendo rejeitado. Mas quem já passou por algum problema aqui, sabe o que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou falando. E segunda-feira, antes de ter essa palavra no meu coração, eu passei por isso. E eu fiquei muito para baixo. Muito mesmo. Ah, mas você é pastor. Eu já vi pastor se matando por depressão. O que é melhor? Nós pedirmos oração e ajuda? Ou fazer algo com a gente? Eu acho que é mais sábio nós pedirmos ajuda. Então eu peço aos irmãos que orem por mim, irmãos. Ore por mim. Eu sou homem igualzinho ao Vitinho que está lá na porta, ó. Eu sou homem igualzinho a ele. Sou homem igual a qualquer um aqui. Eu penso, eu raciocino, eu tenho raciocínio. E às vezes, infelizmente, quando eu olho algumas coisas, eu me sinto rejeitado. Então eu gostaria que os irmãos, em nome de Jesus, orassem por mim. Ah, mas você está sendo um covarde fazendo isso. Não. Eu estou sendo corajoso em expor para a igreja que nós precisamos de ajuda. Ai do pastor Marco Antônio se bater no peito e falar: eu não vou passar por isso nunca. Ai de nós. Somos homens. Não esqueça disso. Quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, na sua última oração no monte, o que ele fez? Pai, se for possível, e a Bíblia diz que em sua terrível angústia, gotas de sangue, eu sou homem, eu preciso, eu necessito, irmãos, desta água e deste encontro com essa fonte de vida todo dia. Você precisa do quê? Você precisa do carro? Você precisa da casa? Você precisa do quê, meu irmão? Você precisa de Jesus, assim como eu preciso, assim como eu necessito de Jesus. E ai de mim, o dia que eu achar, irmãos, que eu sou maior do que alguém, ai de mim,
As mãos do Senhor pesará sobre a minha vida. Mas sabe o que eu sou? Eu sou homem, fraco, sujeito a dores, sujeito a enfermidades. Ai de mim, irmãos, se eu achar que eu não preciso de médico. Ai de mim se eu achar que eu não preciso de remédios. Não. Eu sou homem igual a você. Então eu preciso desta oração nesta noite. E você, irmão, irmã, que nesta semana teve ataques do inimigo sobre a sua vida, eu convido você para vir aqui também. Eu convido você a estar aqui, buscando esta água, buscando essa fonte viva que se chama Jesus Cristo, aleluia. Não saia daquela porta achando que você é forte, mas desça e se coloque de joelhos diante de Jesus, irmãos, aleluia, porque é Ele que vai curar a sua enfermidade, aleluia, para a glória dele. Amém, irmãos?